Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje são apresentados 8 projetos de lei sobre a orientação sexual, identidade de género e características sexuais, bem como a proibição e criminalização das práticas de conversão. Da autoria dos partidos BE, PAN, L, PS e do CH. Queria iniciar este debate sublinhando, segundo as Organizações das Nações Unidas, a identidade de género é a maneira como o indivíduo se reconhece e como percebe a sua própria identidade. Os projetos de lei do BE, PAN, LIVRE e PS condenam as chamadas terapias de conversão e preconizam a sua penalização e proibição por considerarem práticas atentatórias contra as pessoas LGBTI. Durante vários anos, as diferentes terapias de conversão eram encaradas como algo necessário para ajudar os pacientes a curar-se da homossexualidade. E os esforços para evitar a mudança eram promovidos de forma agressiva, com a crença de que a homossexualidade era uma doença curável. Senhoras e senhores deputados, existem vários estudos científicos realizados, quer a nível nacional, quer internacional, que desaconselham estas terapias de conversão. Realço que já são vários os países que penalizam estas práticas abusivas. Recentemente, países como o Canadá, Israel, França e Nova Zelândia também criminalizaram estas terapias. Senhoras e senhores deputados, em conformidade com o disposto à linha B do artigo 9 da Constituição, uma das incumbências prioritárias do Estado consiste em garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. Assim, cabe também a nós, enquanto deputados, garantir e respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos LGBTI. Como dizia Oscar Wilde, egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. No fundo, é impor aos outros a nossa vontade, as nossas ideias feitas, os nossos estereótipos, a nossa maneira de ver as coisas. E sublinho aqui a palavra impor. Não é explicar ou defender algo, é impor. Sobre a orientação sexual, identidade de género e características sexuais, são 4 os projetos de lei apresentados pelo BE, PAN, PS e CH, que supostamente vêm ultrapassar a inconstitucionalidade da Lei nº 31 de 2018, de 7 de agosto, no artigo 12, nos seus pontos 1 e 3. Gostaria aqui de relembrar que a inconstitucionalidade encontrada pelo Tribunal Constitucional nada tem a ver com qualquer conteúdo específico do diploma de governo. Trata-se apenas do facto que o diploma ter tido a sua gênese no Governo e não na Assembleia da República. Se os projetos de leis apresentados foram aprovados com as atuais redações, é previsível que as escolas venham a ser confrontadas com a necessidade de introduzirem modificações apreciáveis na organização de alguns espaços e equipamentos e na forma como os seus dirigentes e funcionários devem abordar os assuntos de género. Se olharmos, por exemplo, ao projeto de lei do PS, este apenas refere no seu artigo 4º que a escola deve dispor de agentes responsáveis com a formação adequada e no artigo 6º que devem ser capazes de apoiar as crianças, eu estou a citar, e jovens que manifestam a identidade ou expressão de género que não responde à identidade de género à nascença. E devemos fazê-lo, e cito, em articulação com os pais, encarregados de educação ou representantes legais. Senhoras e senhores deputados, penso que estamos todos de acordo que o objetivo da escola é assegurar que a autonomia, a privacidade e a autodeterminação do jovem sejam respeitadas e os atos de discriminação ou desrespeito pela expressão da identidade dos mesmos sejam evitados e não que se pretenda induzir ou forçar qualquer orientação de género. Aliás, seria intolerável exigir tal atuação por parte dos agentes escolares. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a escola é de facto muito importante na vida das crianças e dos jovens, mas a sua finalidade não é definir o que eles podem ou não podem fazer. A escola deve sim ensinar as crianças e os jovens a aprender, como dizia Humboldt, de forma a desenvolverem a autonomia e a autodeterminação necessárias para saber o que podem vir a fazer por si e pelos outros. Senhoras e senhores deputados, o Governo terá de alocar verbas no Orçamento de Estado para a formação dos dirigentes e funcionários da escola. Também será necessário projetar e executar obras de alteração de vários espaços nas escolas. Os Orçamentos de Estado têm um artigo intitulado Orçamentos de Género, o qual estipula a obrigatoriedade da elaboração de planos e avaliações de género nos vários ministérios.
Até à data, a sua execução tem tido altos e baixos. Assim, seria um ato de transparência assinalável se o Governo clarificasse a verba que decide atribuir a todos os anos ao desígnio da igualdade de género. Ora, aqui está uma rúbrica orçamental que poderia incluir o montante que o Governo pretende atribuir para realizar a formação de docentes e funcionários e nas obras nas escolas que irão ser necessárias para implementar o estipulado nos vários projetos de lei. A pergunta que devemos colocar é se existem recursos para efetivar as alterações impostas pelos vários projetos de lei. Em conclusão, o PSD considera que, primeiro, deve garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito democrático e, por isso, o Estado deve intervir para proibir e evitar as terapias de conversão. Segundo, a escola deve assegurar as condições para que a autonomia, a privacidade e a autodeterminação dos jovens sejam respeitadas e os atos de discriminação ou desrespeito pela expressão de identidade dos mesmos sejam evitados. Que, num ato de transparência, o Governo clarifique a verba anual destinada a promover o desígnio da igualdade de género. Disse.